Muito boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Hora, espaço onde trazemos o debate imperdível, o debate formidável que ajuda, portanto, a resolver as diversas situações com as quais nos deparamos no nosso cotidiano e hoje, terça-feira, não será diferente. Vamos falar sobre os cuidados a ter na hora de escolher a raça do cão que pretende comprar. Sabemos que o cão é, portanto, considerado o animal mais próximo do homem, dentro dos animais domésticos, ou então o amigo do homem. Todavia, muitas vezes esta relação pode ser fatal. Sabemos de casos, tal como do futebolista zambiano, que acabou perdendo a vida na semana finda, Philemon Mulala, que foi, portanto, atacado por 3 dos seus cães, tendo desta feita perdido a sua vida. Hoje queremos perceber, através de nossos convidados especiais, que são especialistas na matéria. Falo do dog trainer, o Tiago Ribeiros, que é, portanto, um treinador, adestrador de cães. Falamos ainda da veterinária Diolinda Mapapá e também contamos com João Aduras, que é vítima de mordidura canina. Estes vão ajudar-nos a perceber a fundo esta temática. Queremos então trazer o alento, trazer uma resposta, assim, caríssimo telespectador, à volta do assunto e alusão que porventura possa, portanto, ter uma ou outra dúvida relacionada a este tópico. Não estou sozinho, naturalmente ladeado pela minha colega Conceição, a quem passo desde já a saudar. Muito boa tarde, Lili. Boa tarde, Clemente. Boa tarde ao nosso querido telespectador que só a essa altura sintoniza o nosso canal. Seja muito bem-vindo à TV Sucesso, especialmente ao programa Nossa Hora. Nesta edição de terça-feira, já muito bem disse o Clemente Carlos, trazemos um tema que preocupa bastante a nossa sociedade, principalmente aos pais, aqueles que têm crianças dentro de casa. Qual é a raça ideal para trazer para o convívio da sua família? Esta raça que, de certa forma, não vai perigar nem a si e principalmente as suas crianças. Para a presente edição, vamos sim receber dentro de alguns instantes painelistas que vão, sem sombra de dúvidas, responder a esta dúvida que é de certeza de muitos que acompanham o nosso programa a esta altura. Felicitar a todos aqueles que escolhem hoje mais uma rosa no Jardim da Vida, endereçar rápidas e velozes melhoras àqueles que infelizmente não gozam de boa saúde, bem como endereçar as nossas mais sentidas condolências a todas as famílias que a esta altura choram pelos seus entes queridos. Que Deus possa confortar os vossos corações neste momento tão difícil para as vossas famílias. Queremos também convidar a si, querido empresário e também empreendedor, a anunciar e publicitar a sua marca, bem como a sua prestação de serviços aqui no nosso canal. Bastante para tal, entrar em contacto com o nosso departamento comercial. O nosso endereço eletrónico está mesmo no rodapé da sua televisão, que é o comercial@tvsucesso.co.mz. O nosso número telefónico do nosso departamento comercial é o 8498 11 112. Quer ver o seu negócio a crescer? Quer que o ano 2023 seja um ano de sucesso no que concerne a sua área de negócios? Então junte-se a nós, junte-se à TV Sucesso e tenha um ano de sucesso no que concerne a sua área empresarial. E porque estamos mesmo na senda da grande final do reality show Vozes que Encantam, pois é já este domingo, não se esqueça de votar e votar bastante, para que depois não venha aqui reclamar que foi injusto, não é? Então vote naquele que acha que é o seu candidato de eleição, aquele que merece levar o grande prémio e acompanhe desde já um breve trechinho deste grande reality show. É já este domingo no programa Moçambique em Concerto e acompanhe este vídeo e nós voltamos já a seguir para dar início ao nosso debate.
yo. Oh, mama, mama. You are too late. Oh, mama, mama. Too late for mama. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Oh, poor mama. Oh, mama. You are too late. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. I think I'm running to the city, yeah. Poor man has that wife his arm. Yeah, full of tears and be living in nightmare. Can down, and you are too late. Oh, mama, mama. Yo, yo, yo. Oh, mama, mama. You are too late. Oh, mama, too late for mama. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Oh, poor mama. Oh, mama, mama. You are too late. Oh, mama, mama. Too late for mama. Oh, mama, mama. Oh, mama. Oh, mama, mama with the little baby. She's gone. Mama with the little baby. She's gone. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Oh, ay, 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 ay. Too late for mama. Oh, mama. Mama with the little baby. She's gone. Mama with the little baby. She's gone. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Muito bem, vozes que encantam. É de facto um reality show fantástico, super fabuloso, que poderá, portanto, acompanhar a última gala. Na verdade, é o anúncio dos vencedores que vai ser, então, feito neste final de semana ou então neste domingo, porque nesta semana já se está a fazer, na verdade, a última oportunidade para se votar. Pode, portanto, enviar qualquer valor monetário aos números dos seus concorrentes favoritos, porque esta é a semana da apuração, então no domingo vai-se anunciar aqueles que são os vencedores numa gala totalmente especial no Teatro Avenida, onde decorre, portanto, Moçambique em concerto. Conceição, não sei se nós vamos acompanhar um bocadinho mais de Vozes que Encantam ou passamos mesmo para o nosso debate. Penso eu que está tudo dito relativamente ao nosso reality show. É a altura de nós avançarmos sim para o nosso debate e já contamos com a presença dos nossos dois painelistas. De recordar que temos mais alguém ainda a caminho. Por agora vamos sim dando seguimento ao nosso programa. Começamos por saudar a nossa Lady da Tarde, a Mami de Olinda Mapapá. Seja muito bem-vinda, a nossa médica de veterinária para esta tarde. Boas entradas. Obrigada, agradeço à televisão Sucesso pelo convite e bom ano para todos nós. Muito obrigada. Saudamos também o Sr. Tiago Ribeirês, ele que pertence a Dog Trainer, não é? Principal da Dog Human. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Sr. Tiago. Obrigado, Lili, e votos também de um bom ano para todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Nós é que agradecemos. É uma grande responsabilidade treinar estes animais para que nós não tenhamos aqui este fim trágico como infelizmente temos visto nas redes sociais. É, mas o mais importante é educá-los todos e evitar que situações como estas que temos visto e ouvido se repitam. Mas é sobretudo uma responsabilidade da família de quem tem os cães. Ter um cão é uma responsabilidade. Não é um objeto, é um animal. E é um animal que é trazido para a nossa vida e que deve obedecer a algumas regras sociais nas quais nós vivemos também. O nosso tema central hoje é que cuidados ter na hora de escolher o cão que nós vamos criar, vai pertencer à nossa família. É importante também sabermos muito esta questão das raças, o que é que representa cada raça, quais são as raças que nós podemos trazer para dentro das nossas casas e, acima de tudo, aos que têm crianças no seio desta família. Dona Diolinda é médica veterinária, já há bastante tempo que trabalha com isto. Nós queremos saber de si, afinal de contas, qual é a importância de nós termos este cão dentro de casa, mas, acima de tudo, quais são os cuidados a ter na hora de escolher a raça que nós vamos trazer para dentro da nossa casa. Obrigada. Dizer, em relação aos cuidados, dizer que, primeiro, referir que o proprietário do animal tem que ter responsabilidades. Falar aqui de algumas responsabilidades. Tem que ser responsável
por dar abrigo a este cão. Este cão alguém não pode decidir ter cão e não ter condições para que este mesmo cão não tenha acesso à rua. Tem que ser responsável pelo abrigo, o proprietário do animal tem que ser responsável pela alimentação, porque se não dá de comer, o cão vai querer ir à rua para ir procurar comida. Tem que ser responsável pelos cuidados sanitários. Este cão tem que ser levado periodicamente ao médico veterinário para o protocolo vacinal e os tratamentos que o médico for orientar. Em relação a que cão podemos trazer para casa, dizer que há algumas raças que se consideram potencialmente perigosas, mas o que temos que enfatizar nisto não é a questão da genética ou do que o cão traz como herança genética. Aqui temos que também associar a esta raça o que vamos oferecer ao cão como meio ambiente, desde o alimento que damos. Um cão não podemos trazer um cão para casa para esperar que haja resto de comida no prato para o cão. O cão tem comida própria, não pode comer comidas que a gente tem comida própria que temos à venda nos supermercados. Esta comida está desenhada, está balanceada para o cão. Estaria a falar aqui da ração para o cão? Sim, o cão tem que comer ração. Não temos que criar outros alimentos que damos ao cão. Temos que trazer tranquilidade em relação a como tratamos o cão. Muitas vezes nós vemos questões como o proprietário do cão não se aproxima ao cão. O guarda é que cuida do cão. O cão nem sequer tem contacto. O cão precisa de carinho. Há vezes que os proprietários do animal entregam esta responsabilidade aos guardas. E o cão nem sequer conhece o dono. Vão, depois de um tempo, dizer que o cão foi mau. Não foi mau. É preciso ter... A pessoa tem que ter alguma aproximação com o cão. Se calhar... Pois. As próximas questões Eu percebo aqui que o Tiago também tem algo a dizer relativamente a esta afirmação da senhora Diolinda. Quer aqui acrescentar alguma coisa relativamente a isto? Acrescentar não. Eu concordo perfeitamente que um dos grandes problemas que nós temos é de não serem os donos a tomarem conta dos seus cães. O dono não sabe quem paga a ração, quem passa o cartão ou quem passa o cheque. O mais importante de ter um cão em casa, além da responsabilidade toda que a doutora disse, é também a relação com o cão. Se não houver relação com o cão, a relação está lá comprometida à partida. Por isso, muito importante a responsabilidade e também haver uma relação com o cão. Obviamente que nós temos funcionários que nos permitem ajudar a lidar com o cão, mas se a responsabilidade for apenas do funcionário que dê de comer, que meta no canil se existir, que solte, que leve a passear, qual é a relação que o dono tem, ou que a família tem com o cão? Nenhuma. Não havendo relação, os acidentes surgem. Deve ter a ver aqui uma grande questão que os nossos telespectadores gostavam de colocar. O ano iniciou, um dos maiores sonhos dos nossos filhos é ter um cão em casa, mas os pais ficam com medo, ficam com receio. Qual será a raça ideal para que eu possa trazer para dentro de casa e que não represente aqui um perigo nem para mim, muito menos para o meu filho? Qual deve ser o primeiro passo na escolha da raça do nosso cão? Pesquisamos na internet, pesquisamos pelo mercado, como é que nós fazemos? Dona Diolinda. Em relação à raça, existem algumas raças que são consideradas potencialmente perigosas. Vou dar alguns exemplos, como o Pitbull. O Pitbull é um cão que, quando morde, ele é perigoso, porque ele, quando morde e causa danos. Temos outras que também podemos considerar potencialmente perigosas. Mas nós podemos ter um cão que é considerado potencialmente perigoso e passar uma educação, uma tranquilidade, que ele não vai expressar esse... O Pitbull é possível passar esta educação? Acho que ele é perigoso, mas existem Pitbulls que não são perigosos, como é dito. Mas é uma raça que é considerada perigosa.
há cães que não estão escritos nas raças perigosas, como o Dachshund, o vulgo salsicha. O Chow Chow não é considerado, não está nas raças perigosas, mas são cães que mordem. E podem, há vezes que mordem mesmo mais do que os que já estão escritos como perigosos. Então, esta questão do perigoso posso dizer, relativo. Então, estar a orientar ao proprietário e dizer escolhe esta e não escolhe aquela, podemos correr o risco de orientar e este proprietário não dar o seguimento que o cão precisa e este torna-se agressivo. A agressividade muitas vezes vem por causa dos outros fatores que a gente submete ao cão. Não só a questão de trazer a informação genética de perigoso, como também a forma como nós tratamos. Sim, eles podem ser dóceis, mesmo estando a vir, sendo uma raça considerada. Não sei se o Sr. Tiago pode me corrigir. Doutora Delinis, achei interessante a sua explicação relativamente à periculosidade ou não destes animais. Desta forma, eu gostava de transferir a pergunta mesmo para si, Tiago, na qualidade de trainer. Como é que a gente consegue, portanto, domesticar, adestrar um animal potencialmente perigoso, tal como a doutora falou, não é, que o pitbull em si consta da lista dos cães considerados potencialmente perigosos? Gostava mesmo de saber como é que a gente consegue adestrar um animal que já de antemão tem tal fama, não é, desta periculosidade toda à sua volta e também temos um histórico de casos até fatais provocados por esta raça de cão. Olha, eu concordo muito com o que diz a doutora. Todos os cães são perigosos em certa medida. Há raças que têm um potencial, um risco maior. Ou seja, quando o acidente acontece, o risco de causar dano é muito superior. Nós sabemos que o cão mais agressivo de todos, a raça de todas, é o Chihuahua. Estamos a falar de um cão pequenino que cabe-me na mão. É o cão que mais morde. Mas dezenas de mordidas de um cão daqueles não te causa grande problema. Pode-te ferir um bocadinho a pele, mas pouco mais do que isso. O pitbull não é considerado um cão sequer que morda das mais vezes. A questão é que quando morde a sério e cria problemas. Não é questão do cão ser perigoso ou não, é o risco que existe. A escolha de um cão, além da raça, tem muito a ver também com o nosso estilo de vida. Se eu tenho um estilo de vida muito passivo, gosto muito de estar no sofá a olhar para a televisão, eu não vou escolher um cão que precise de gastar imensa energia. Vou escolher um cão, deveria escolher um cão mais tranquilo, que passe mais tempo comigo no sofá, que seja um cão de brincar, um toy, por exemplo, um cãozinho pequenino. Se eu sou uma pessoa que faz muito exercício físico, passo muito tempo lá fora para manter esta relação, aí poderei ter um cão com um nível de energia superior. Um pitbull, por exemplo. Ter um cão destes para estar preso, amarrado durante o dia, para soltar só à noite, ou quando... Quer dizer, é uma lotaria, é aumentar o risco potencial de um cão de que surjam este tipo de acidentes. A escolha de um cão, para mim, deve ter vários fatores. Primeiro, o tipo de vida que nós temos. Segundo, as condições que nós temos para este cão. Se eu viver num apartamento, obviamente não vou ter um cão que necessita de muito espaço para correr e precisa gastar energia. Ou não vou escolher um cão pequenino que seja um caçador. Às vezes escolhemos pelo tamanho, que é um erro. Nós devemos escolher o cão de acordo com o estilo de vida que temos, com as condições que temos e com o nível de energia que o cão tem. Uma das grandes causas que causa problemas são as frustrações do animal. Ao sentir-se frustrado, vai-nos desafiar. Nós, não sabendo lidar com ele, criamos um acidente. É verdade que o pitbull foi criado em laboratório e não provém, portanto, de um processo genético natural? Não. Não? Não. Todas as raças de cães acabam por ser misturas de alguma coisa e depois, geração atrás de geração, vai-se fixando um padrão. Mas todos eles vêm do mesmo sítio. Agora, do ponto de vista característico, comportamental, diz-se que o pitbull tem uma mordida equivalente a um tubarão, força de um touro, agilidade de um gato e estas coisas todas. Isto também constitui a verdade ou são mitos que são criados à volta desta raça de cão? São mitos. São mitos. Há um mito também que quando dizem que quando morde não larga, não há no sistema do cão, no cada um dos ossos não há nenhum sistema de lock.
para que isso aconteça. É um cão com uma determinação muito forte. Mas já vimos, por exemplo, quando dos trabalhos que os seus colegas têm feito na internet, o pitbull, quando segura, pode mesmo pendurar-se num pneu e fica ali durante minutos a fio sem largar. Determinação, não larga. Não larga. E esse é um dos grandes problemas. Mas isso acontece a mesma coisa se tiver a tirar um pau com um labrador na praia. Ok. O pau para que o labrador o vá buscar ao mar ou qualquer outro retriever, eles fazem 2, 3 horas sem parar até se esgotarem completamente. Isto tem a ver com a função para aquilo, algo que está no DNA, que os cães têm uma ponderância se têm um potencial para desenvolver. O pitbull morde e não larga, outros cães fazem uma determinada atividade sem terem noção de que a sua energia vai acabar. Okay. Eles fazem enquanto houver este estímulo, eles vão fazê-lo sempre. Raças diferentes têm estímulos diferentes e têm pontos de saturação também diferentes. Alright. A minha grande dúvida, Dona Diolinda, é relativamente ao índice acrescido de casos de mordeduras causadas pela raça Pitbull. O que é que estaria por detrás deste fator? Por que é que nós temos mais casos recorrentes de mordeduras caninas vindas particularmente da raça Pitbull? Temos mordeduras vindas da raça Pitbull porque depende de como é que essas mordeduras acontecem. Temos mordeduras vindas desta raça, as mordeduras podem acontecer fora da casa do cão, podem acontecer no domicílio, depende de em que condições essas mordeduras acontecem. Estamos a ter de pitbull, se calhar, porque essas é que vão parar as unidades sanitárias. As mordeduras que nós temos conhecimento, que chegam a nós como informação, são as que foram parar ao hospital. Então, podemos estar a ter também mordeduras de outras raças que a pessoa mordida não sabe a importância de ir ao hospital, não vê gravidade no arranhão ou na dentada e não traz. Não porque a gente não tenha mordeduras de outras raças. Há mordeduras de todas as raças e chegam em maior número as de pitbull, porque é o que o colega referenciou. Este cão tem grande força na mandíbula, que quando morde mesmo. É diferente do salsicha, porque os arranhões parecem arranhões e muita gente chega a desprezar e não levar esta mordedura à unidade sanitária. E por isso é que, se calhar, estamos a pensar que temos muitas mordidas de pitbull. Isto eu acho pessoalmente que é por causa dessa mordedura chegar a nós. Tomamos conhecimento por causa da gravidade da mordedura. Em algumas pesquisas que eu fui fazendo, logo que tomei conhecimento que nós falaríamos deste assunto hoje, eu pude perceber que em alguns países esta questão de criar-se ou adotar-se um pitbull para dentro, para o seio das famílias, ou seja, a criação do pitbull foi banida, vista que o pitbull tem sido uma das raças que voltam-se contra o próprio dono, atacando até crianças menores de 1 ano ou menos. E eu queria saber, afinal de contas, o que é que estaria por detrás deste comportamento considerado anormal por parte desta raça. Agora é a sua vez, Tiago. Olha, relativamente a crianças, não é só o pitbull que morde ou que tem reações menos positivas. Os nossos cães, independentemente da raça, muitas das vezes não reconhecem os nossos bebés, até porque estão a gatinhar. Movem-se de uma forma diferente de um humano, daquele que eles conhecem, e têm também um cheiro diferente. Para um cão, um bebé que esteja a gatinhar, é um bicho esquisito que tem um cheiro diferente. Uns têm curiosidade só de ver o que é que se passa, outros têm curiosidade com a boca. Muitas das vezes não é um facto de uma agressão, é algo de que eles não entendem muito bem o que é que é. Eu tenho 12 cães, tenho 7 labradores. Sempre que há um bebê lá em casa, uma das coisas que eles têm curiosidade é imediatamente ver o que é que se passa. E vão cheirar, chegam-se perto, dão pequenos toques com o nariz. Tenho um outro cão, uma raça tipo pastor, um border collie, que na presença de qualquer criança, a forma dele reconhecer a criança não é morder, mas é um mordiscar, a dizer mas o que é que tu és, o que é que se passa, qual é a tua reação que vais ter quando eu chego perto de ti.
cães diferentes têm reações diferentes. A questão é não têm idade de andar e quando usam a fralda de uma forma diferente. A mesma coisa com idosos que tomam, por exemplo, muitos medicamentos. Há cães que não toleram ou na rua a passear com um sem-abrigo. Os cães reconhecem cheiros que nós não conseguimos identificar. E aquilo que é estranho para eles é óbvio que é alvo de uma atenção especial. Às vezes mais pacífica, outras vezes nem por isso. Ficou-me aqui uma curiosidade para si, doutora Diolinda, relativamente, portanto, à questão das mordeduras que muitas vezes são ignoradas. Gostava de saber qual é o risco de não se buscar ajuda médica pós-mordedura canina. Obrigada. Aqui começar um pouco, vou falar um pouquinho da anterior pergunta dela, que fala de raças banidas. Dizer aqui que eu sou veterinária no Conselho Municipal de Maputo e o município de Maputo tem um instrumento que nós chamamos Postura Municipal sobre Cães e Gatos. É como é que devem os proprietários dos animais, quais são as responsabilidades do proprietário. Aqui também há responsabilidades do município como instituição, mas há responsabilidades do proprietário. Dizer aqui que a postura municipal, esta postura, o objetivo dela é reduzir casos de raiva em humanos, ou seja, reduzir mortes por raiva em humanos. Okay. Para reduzir essas mortes por raiva, e porque essas mortes são causadas por mordedura, o que está plasmado neste instrumento são dentre várias coisas, a responsabilidade do proprietário. O proprietário do animal não pode levar à rua um animal sem coleira, sem trela, para poder controlar. Não pode levar, muitas vezes vemos as pessoas a passearem com os cães na beira da praia, sem tapar a boca, porque o cão, às vezes, que o proprietário considera dócil, não morde. Mas, às vezes, que ele morde porque ele acha que está a defender o dono. Tem o dono ali ao lado e vê alguém a passar perto, ele salta e causa agressão. Nesta postura, neste instrumento, o instrumento já diz que não se pode passear com um cão sem proteção, sem o proprietário perto, e há raças que já vêm na postura municipal, algumas raças, que é o Pitbull, que é o Rottweiler, e não me lembro da terceira, mas são as raças que são consideradas potencialmente perigosas, que não se pode ter estes cães a circular sem estas condições na cidade e no município de Maputo. Em relação, não sei se respondi, mas falei um pouco do... Pois. Antes mesmo que mude de assunto, infelizmente nós temos visto jovens, um pouco pelas artérias da cidade de Maputo, a circularem com pitbulls e nem sequer sabíamos que afinal a postura municipal proíbe tal comportamento. Sim, a postura proíbe. Alguma sanção para quem o faça? Há sanções, sim. Este cão pode e deve... primeiro, o proprietário é responsável, a postura já diz, o proprietário é responsável por todo o dano e qualquer dano que este cão vai causar. Se este cão morde alguém, o proprietário tem que se responsabilizar por esse dano que o cão causa. E não só, como também, se eles têm conhecimento, porque esta postura está a ser implementada, mas não podemos fazer exigências para quem não conhece. Primeiro, temos que fazer... A sensibilização. Sim, as pessoas têm que conhecer e saber que este instrumento existe. A seguir, as sanções. Então, não podemos cobrar de alguém que não tomou conhecimento disto. Esta sensibilização já está a acontecer? Sim, acontece mesmo agora, com esta oportunidade que vocês nos deram de vir à televisão. Já é uma forma. Estão-nos a ver, podem não ser todos, mas vão dizer, falou-se da postura de cães que Maputo proíbe. Maputo proíbe a circulação de cães sem proteção, sem o dono, e é obrigatório que o proprietário do animal se responsabilize pelos danos que o animal dele for causar. Falava no sentido de campanhas, por exemplo, nas escolas, porque a maioria dos casos quem faz isto são jovens e adolescentes. A nível das escolas, a nível dos bairros, temos círculos a nível dos bairros, onde podia-se muito bem fazer tal campanha, porque, infelizmente,
os cães que na qualidade de apresentador, devo dizer que também sou um munícipe comum. E a semana passada deparei-me com um jovem que trazia consigo um pitbull com muita força, e o mesmo pitbull quase que saltava-se, e nós todos então, assim, em sentido na parede para poder nos proteger. Então é uma coisa que, infelizmente, a nível, portanto, tal como dizia, das artérias da cidade de Maputo, tem acontecido com alguma frequência. É daí que surge, portanto, a preocupação de que esta mesma campanha venha a ser levada a cabo com muito mais enfoque, portanto, no seio da nossa cidade. É feita, esta sensibilização para a educação é feita. Nós fazemos principalmente nas escolas primárias, porque acreditamos que as crianças são as que mais têm contacto com os cães. É feita, pode não estar a ser vista, porque devia, se calhar, a agressividade, a forma com que nós atacamos este assunto devia ser mais acentuado que o que está, como está a ser feito. Mas podemos levar isso como recomendação. E dizer aqui, estamos a falar da postura, né? Sim. Dizer que as obrigações, o proprietário do animal, uma vez tendo sido sensibilizado e tendo tomado conhecimento, se repete este comportamento, o município tem todo o aval para recolher o animal. O animal é tirado, o proprietário fica sem o animal durante 48, 72 horas, até ele organizar, depende da situação que fez com que a gente recolhesse. Se forem agressões repetidas e se chegarmos à conclusão que este animal constitui perigo, ele tem que sair deste ambiente. Nós temos imagens, eu vou pedir aqui à minha equipe de realização e também de produção para que coloque no ponto algumas imagens. Nós vamos poder receber aqui, ouvir comentários dos nossos convidados para esta tarde. Vamos acompanhar um breve trecho, voltamos já a seguir para que possamos fazer uma breve análise destes ataques protagonizados por alguns cães. Aí está o vídeo na imagem, vamos pedir para que se preste bastante atenção. Este é o vídeo que viralizou na semana finda, não é? Em que infelizmente este jogador de futebol acabou perdendo a vida. São 3 cães da raça Pitbull, cães criados por ele, domesticados por ele, e que infelizmente ele perde a vida a partir daqueles que infelizmente ele cuidou ao longo de alguns anos. Fica a questão, será que realmente cuidou? Aí está a imagem da lenda de futebol, não é? Que acabou perdendo a vida. Temos também algumas imagens protagonizadas também por alguns cães. E eu gostava que nós fôssemos comentando, não é? Em torno destas imagens que estão agora na tela. Tiago, sinta-se à vontade. Nós vimos este vídeo, não é? Que infelizmente vemos aqui que não podemos mostrar, não é? Afinal de contas são imagens muito sensíveis. É o fim da vida de alguém, chega ao fim a vida deste jogador de futebol. São 3 cães que ele criou, alimentou e que infelizmente acabou perdendo a vida desta forma. Falta saber se criou mesmo, se os cães eram dele ou se há alguém a tomar conta deles. Não é muito fácil, não é muito frequente que possa acontecer. Cães que sejam bem tratados por um elemento da família terem uma reação destas. Seria uma situação muito fora do comum. Uma das coisas, repare, quando nós temos cães, passamos tempo com eles, brincamos com eles, educamos-los, enquanto eles vão crescendo, vamos estabelecendo determinadas regras que eles vão percebendo. Se for feito, hoje em dia usamos vários métodos completamente sem violência nenhuma, os cães vão crescendo tranquilamente connosco e aprendem a colaborar. Nós pedimos qualquer coisa e eles vão comportando-se de acordo com isto. Quando este tipo de acidentes acontecem, a minha primeira pergunta é é dono dos cães, paga as contas dos cães, mas é realmente a pessoa que tem a relação com os cães, que passa tempo com eles, que os alimenta, que os leva ao veterinário? Que faz um carinho, se calhar nunca fez um carinho no cão. Com uma bola, que o vai levar a passear. Aqui normalmente as respostas são não. Mas há quem diga que existe aqui uma idade limite, não é? Diz que os cães, depois de uma determinada idade, eles ficam lelés, como se diz na gíria popular. É um mito. Isto é um mito ou é uma verdade? Dizíamos isso há uns anos atrás dos pastores alemães, dizíamos isso dos Rottweilers, dizíamos isso dos Dobermans. Chega uma fase que tem que sacrificar o cão, porque ele vai voltar-se contra os próprios donos.
A questão é simples. Os cães têm memória. Se eu educar um cão na base da força, a bater-lhe mais cedo ou mais tarde, e sobretudo quando o cão for adulto e for seguro dele próprio, ele vai-me responder. O facto de levantar um braço, simular, por exemplo, a bater ao cão com um objeto qualquer, com um pau, vai, enquanto os cães são cachorrinhos, são puppies, são júniores, eles vão aceitando muita coisa. Quando são adultos já não aceitam. E respondem-nos de acordo. Aquilo que nós achamos que, porque eu sempre fiz, sempre aconteceu. Mais cedo ou mais tarde vai causar um acidente. Se os educarmos de uma forma mais tranquila, sem uso de força, em que ensinemos ao cão a colaborar connosco, este tipo de acidentes desaparecem completamente. Na qualidade de adestradora, Tiago nunca teve um incidente onde um cão chegou a morder? Vários. É que noto que o Tiago está mais para a defensiva, defende mais os animais em contrapartida, portanto faz uma crítica mais ao nosso comportamento enquanto proprietários e noto, portanto, que tem a tendência é de defender estes animais. Eu acho que se calhar aqui a doutora deve estar na minha equipa também. Nós defendemos animais, é a nossa função. Okay. A questão é que com os cães não acontece nada que não haja uma razão. Não há cão nenhum que não morda sem avisar. Se não avisa, é porque aquele comportamento foi suprimido. Um cão que rosna, o dono vai-lhe batendo, para de fazer isso, não sei o quê. Vai chegar a uma altura, vai parar de rosnar, vai parar de avisar e vai morder, pura e simplesmente. Okay. Quais são os sinais de que este cão pode ter tendência já a querer morder ou atacar os seus próprios donos? Quais são os sinais notórios? Tem vários. O rosnar é uma das coisas que nós não devemos castigar de ao cão. Não é? Não, fazer Pois. De aviso, de mostrar os dentes. Normalmente, o que devemos é transmitir sinais de calma para o cão e não forçar o cão a suprimir aquele comportamento. Porque na maior parte das vezes, como dono, se tivermos ao mínimo de relação com eles, vamos conseguir fazê-lo. Só que a questão é que, falávamos há pouco de crianças, numa situação em que nós, num destes cães, ensinámos-los ou dissemos-lhe que ele vai apanhar se rosnar. As nossas crianças estão a brincar com eles, puxam uma orelha, puxam uma cauda, sentam-se em cima deles. O cão já não tem a função, porque tem medo de avisar, o que ele vai fazer imediatamente é morder. E depois vamos dizer, mas o cão isto, aquilo e aquilo outro. Todas estas situações somos nós, como dizia no início a doutora, a genética é importante, mas é muito importante também o meio ambiente, aquilo que nós fazemos com o cão depois. A genética é o que está lá no início e depois podemos moldar de uma forma ou de outra. Quando moldamos com violência, a resposta mais cedo ou mais tarde é a violência que vamos ter. Tiago, com esta experiência que tem, o conhecimento que detém, portanto, gostava mesmo de saber como é que aconteceu esta mordidura, ou como é que tem acontecido a mordidura para alguém que é um adestrador, tem toda a experiência, que tem o know-how dos do's and don'ts, o que fazer, o que não fazer com o cão, mesmo assim leva mordidas. Como é que isto acontece? Os meus piores acidentes foi por ter confiado nos donos. Até que eu, há uns anos para cá, tenho uma máxima que diz que dono mente ou omite, não é por maldade, mas é o cão dele, é o filhinho dele. O cão não. Tive uma muito engraçada que foi, eu perguntei ao dono se podia entrar no portão, ele dizia, entra, o cão não faz mal. Eu entrei, virei as costas para fechar o portão, quando me virei novamente para o dono, já tinha o cão em cima de mim. Este tipo de situações, em que às vezes por excesso de confiança, ou por confiar nos donos, que ele diz isto e aquilo e aquilo outro, e nós estamos num dia bem dispostos, o dia está-nos a correr bem, vou decidir confiar no dono. Okay. É aí que surgem os acidentes. Nos seus cães, propriamente dito, não nos cães com que trabalha? Não, nos cães que trabalha. Com os meus cães nunca tive acidentes, porque todos os meus cães são ensinados, eu não gosto muito da palavra de adestramento, de treinamento, é uma questão de os ensinar a viver connosco de uma forma muito tranquila e através de reforço positivo, única e exclusivamente. É uma relação de colaboração entre as duas partes. Não há aquela teoria que já foi ultrapassada há muito tempo do macho alfa ou disto, daquilo outro, isso já passou, não funciona, não vale a pena provocar acidentes. Então, com os meus cães, de facto, nunca tivemos acidentes, nem com a família, nem com as visitas, nem com ninguém. Imaginemos que estejamos aqui a fazer uma consultoria. Este telespectador quer saber qual é a raça que ele pode trazer para dentro de casa e qual é a raça que, de forma alguma, ele pode trazer para dentro de casa. Não há. Se eu quisesse um cão agora, qual seria a raça que iria me indicar?
e indicar uma raça que apresentasse baixo risco de mordida. Qual é essa raça, Tiago? Qual é o Se nome? houvesse uma mordida, Pelo amor que a de Deus. mordida não cause grande dano. Eu sou cada vez mais apologista dos cães de raça pequena, por várias razões. O orçamento mensal torna-se muito mais leve. Alimentar um maltese, ou um salsicha, ou alimentar um boerbulo, uma Mas coisa não são guardas. fazem alarme. Fazem alarme. O alarme também soou aqui deste lado. A nossa realização pede para que nós vamos sim sair agora neste exato momento para conferir o nosso intervalo. Bastante curto, já sabe que voltamos no abrir e fechar de olhos. Não saia desse lado até já. Pastor de uma seita religiosa em Ishop, na província de Sofala, tenta vender uma criança 70 mil meticais para pagar um curso. O alegado pastor não especifica que curso queria fazer. O município de Maputo diz que já não tem dinheiro para atribuir subsídio às vítimas da tragédia de Ulene. As vítimas do incidente exigem da edilidade dinheiro, uma vez que havia promessa do município. A edilidade pagou os subsídios por alguns meses. Cada família recebeu 30 mil por 3 meses. Homem é zombado e depois espancado por adolescentes, algures no centro da cidade de Maputo. As mensagens estão a levantar vozes de indignação nas redes sociais, exigindo justiça face ao sucedido. Nas imagens, o homem caminha recebendo insultos e depois recebe um golpe que o deixa caído. É terça-feira, família Nossa C, segunda edição para esta semana e você é o nosso especial convidado. Preparamos um menu super bom para alegrar a sua tarde e princípio de noite desta terça. Quando for pontualmente 16 horas, o melhor do entretenimento aqui na sua número 1 TV Sucesso. Até já! Muito bem, estamos de volta depois deste nosso curtíssimo intervalo e vamos dando sequência aqui ao nosso debate, que está mesmo formidável. Estamos a falar sobre os cuidados a ter, portanto, relativamente à escolha do cão, de modo a que possamos evitar o máximo possível a questão dos incidentes de mordedura ou então incidentes fatais que têm acontecido devido ao mau adestramento ou então ensinamento destes nossos animais considerados melhores amigos do homem. Aqui os nossos especialistas falam sim de Olinda, portanto médica veterinária, e também do Tiago, que é adestrador ou então trainer, ou treinador de cães, que estão, portanto, a deixar ficar o seu conhecimento. Ambos foram unânimes em dizer que é difícil mesmo escolher de forma categórica a raça preferencial. Entretanto, vão deixando aqui algumas dicas que nos possam orientar de modo a que possamos minimizar, portanto, a exposição que temos tido de acordo com o comportamento genético e também as manifestações que cada animal tem demonstrado ao longo do tempo. Conceição, basicamente o nosso debate está um pouco em torno disso, mas
Espero que para aqueles que acabam de ligar venham continuar aí sentados, de modo a que venham aprender um pouco mais tudo sobre como cuidar dos cães, Conceição. Sem sombra de dúvidas, mais uma vez, assim que só agora acaba de sintonizar o nosso canal, seja muito bem-vindo, somos a TV Sucesso e está no ar o programa Nossa Hora. Este que é o seu programa que de segunda a sexta-feira traz temas de interesse social e é pensando na preocupação da nossa sociedade que nós decidimos hoje falar sobre os cuidados a ter na hora de escolher a raça do seu cão. Queremos convidar o nosso telespectador a participar do nosso programa através do número 840303 Ligue para nós, deixe ficar a sua experiência no que concerne ao nosso tema para esta tarde. Convidar mais uma vez a si, querido empresário, a juntar-se à marca TV Sucesso, anunciando e publicitando aquilo que de melhor sabe fazer, que é sem sombra de dúvidas a sua prestação de serviços. Bastante para tal entrar em contacto com o nosso departamento comercial, vamos sim colocar o nosso número telefónico, bem como o nosso endereço eletrónico. Aí está comercial@tvsucesso.co.mz, o nosso endereço eletrónico. 8498 11 112 é o número telefónico do nosso departamento comercial. Não pense duas vezes. Tenha um ano de sucesso no que concerne a sua área empresarial, anunciando e publicitando com a TV Sucesso. Vamos dando continuidade ao nosso tema. Nós não falamos muito sobre a questão dos cachorros ou dos cães, como é que se diz aqui, os famosos vira-latas. Há muito preconceito no que concerne aos vira-latas, mas há quem diga que também são recomendáveis de se ter dentro de casa. Concorda ou não, Diolinda, com esta afirmação? Obrigada. A raça é chamada africanas e não... Como é que se diz? Africanas. Africanas. É a raça do vulgo rafeiro. Ok. É africanas. Vivendo e aprendendo, Clemente. Por que tem que ter alguma coisa a ver com a África, justamente o cão mais desprezível? Não? Tiago não concorda. Eu achei esta questão... Não, mas em vez do doutor eu chego. É o nome que foi dado ao vulgo rafeiro. Ok. A raça é africanas. Dizer que é o que se recomenda é, outra vez, voltar a dizer relativo, porque o Tiago esteve aqui a dizer que ele pessoalmente recomendaria raças que deem menos perdas económicas em termos de alimentação, em termos de espaço e em termos de riscos também. Okay. Então, dizer que é o que se recomenda, podemos recomendar como todas as outras, mas se formos a fazer uma comparação, posso escolher uma raça assim aleatória, o pastor alemão, um cão que exige maior número de visitas ao veterinário, porque tem um pelo que cresce mais, porque tem que ir, se calhar, recomenda-se por causa das perdas, entre aspas, económicas que possam dar as outras raças, porque a visita ao veterinário é mais frequente comparado ao africanos. Então, não aconselha que se tenham africanos dentro de casa? Aconselho que se tenham africanos, Conceição, como aconselho que se possa ter outras raças. Sim, não vou dizer escolhe o africanos ao invés do pastor alemão, escolhe o africanos ao invés do labrador. Não, são todos cães que a gente recomenda, podes ter desde o momento que crie as condições que ele exige, como todas as condições aqui enumerei no princípio, dar alimentação, dar cuidados sanitários e dar o banho e os tratamentos sanitários estão dentro das obrigações do proprietário que tem que passar para o animal. Se calhar aqui pedir um minuto para falar da questão que o Clemente introduziu, que é que cuidados a dar à ferida. Esta mordedura tem que ir de imediato à unidade sanitária. Não só vai à unidade sanitária com a mordedura, antes disso é preciso dizer às pessoas que sofrem essas agressões que têm que passar água corrente, torneira aberta 10 minutos e sabão na ferida, porque o sabão, o vulgo bingo, dos que têm dos sabões que pode eliminar as partículas virais. Depois passamos a fatura para si. E a nossa comercial vai cobrar. As partículas Brincadeira à parte. As partículas virais que possam
ter entrado durante a mordedura, porque o vírus da raiva, a raiva é uma doença causada por um vírus. Vírus este que passa para nós pela mordedura. Por quê? Porque o cão tem maior quantidade de vírus na saliva. Então, durante o ato de mordedura, se o cão tiver doença, porque nem todos os cães que mordem têm o vírus, só passa o vírus para nós um cão que esteja a manifestar doença. Porque a manifestação da raiva é por mordedura. Uma das características desta doença é morder. Um cão com raiva morde. Então, porque nós não sabemos se nesta mordedura entrou vírus ou não, tendo ou não passado o vírus, é preciso lavar para eliminar as partículas virais e ir à unidade sanitária para receber os tratamentos seguintes que o hospital vai recomendar. 840303-300, queremos receber chamadas telefónicas dos nossos queridos telespectadores. Queremos saber qual é a experiência que tem relativamente à questão da escolha da raça do cão. Será que já tem o seu dentro de casa? Como é que foi fazer a escolha da raça? Houve aqui uma pesquisa ou foi pura e simplesmente passeando pelas artérias da cidade e deparou-se com um cão à venda e decidiu comprar? Será que é importante realmente nós termos aqui a questão da caderneta do cão? É necessário que nós tenhamos aqui todos os detalhes ligados até a data de nascimento deste cão. Eu vou colocar esta questão a si, Tiago, como adestrador destes animais. Estes requisitos todos são importantes na hora de nós adquirirmos este animal. Temos alguém em linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, telespectadora. Seja bem-vinda ao programa. Com quem falamos e de onde é que nos fala? Fala com a da Mozart. Eu vou pedir um pouco mais de retorno em estúdio, por favor. Realização. Não percebi o seu nome, querida. Clemente. Nina da Musal. Seja bem-vinda ao programa. Tina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, querida. O que é que tem a dizer relativamente ao nosso tema? Eu tinha todo o programa para ir no está complicado. Perdemos esta chamada telefónica, 840303-300, liguem e participem. Eu colocava aqui uma questão assim, Tiago, relativamente ao protocolo, aos requisitos necessários para a aquisição deste cão. Temos alguém em linha? Alô, boa tarde. Alô, muito boa tarde. Alô? Infelizmente perdemos. 840303-300, temos mais alguém? Alô, boa tarde. Alô? Alô? Tem alguém aí desse lado? Parece que não. Perdemos também. Vamos dando continuidade ao nosso debate. Tiago? Olha, eu acho que há vários pressupostos antes de comprar um cão. Escolher a raça, como dizia, de acordo com o estilo de vida que nós temos e com as condições que nós temos. Depois, nunca levar para casa um cão com menos de 8 semanas de vida. E atenção, que tenha passado estas 8 semanas com a mãe e com os irmãos. O cérebro dos cães está formado completamente aos 49 dias, 7 semanas. Entre a 6ª e a 8ª, há todo um processo social que eles aprendem com os irmãos e com a mãe. Um cão que saia mais cedo da ninhada, da mãe e dos irmãos, normalmente vai ser mais irrequieto, vai ter mais dificuldades de atenção quando estamos a ensinar, vai mordiscar muito mais, vai ser aqueles cães que nós dizemos que são mais difíceis. E voltamos atrás. Teres um labrador, por exemplo, que sai muito cedo da mãe, às 4, 5 semanas, porque muitas vezes aos criadores já não dá dinheiro, a mãe já não faz, já não limpa o canil onde os bebés estão, já é preciso comprar ração para alimentar os bebés, então querem se desfazer mais rapidamente dos cães. Uma questão financeira. Os novos donos vão atrás disto, não deveriam. Levar um cão destes para casa é, na maior parte das vezes, levares um problema. Ou pelo menos não levares um cão que tivesse um potencial muito superior àquilo que tem. Temos mais alguém em linha, Tiago? Alô, muito boa tarde. Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. O seu nome e de onde é que nos fala?
Justino Bila. Eu falo de Matendene, no Guarinice. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. A sua participação para esta tarde? Gostaria de... Alô? Conseguimos ouvi-lo na perfeição. Esteja à vontade. Sim, dizia, gostaria de comentar acerca do tema. Sim. Eu sou amador de cão, gosto muito de cães. Não percebi. É o quê? Treinador de cães, é isso? Não, fanático, assim posso dizer. Ok. Tudo bem. Já me interessei muito pelo programa, porque também tenho cães aqui. E a minha raça é maltês. Quantos cães tem? 6. 6 cães? Sim. E consegue cuidar de todos? Consigo. Uau! Estes cães têm tido assistência veterinária e tudo mais? Tem, todos têm a sua caderneta, sua vacinação em dia. E os seus cães são dóceis, são agressivos? Qual é o comportamento dos seus cães? Não, são muito dóceis, inteligentes acima de tudo. Uau! Eu liguei mais para participar do programa, porque fala de coisas que eu amo. Uau, bom saber que o nosso telespectador identifica-se aqui com o nosso programa. Bem, tendo 6 cães, eu passo para aí para buscar um, pode ser? Sem sombra de dúvida. Aceitaria abrir mão de um dos seus bebés? Bom, se for a cuidar bem, eu daria, mas se não... Muito bem. E é isto que tem dito sempre que alguém aproxima-se e pede um dos seus cães, que tem que cuidar. Exatamente. Nós temos que cuidar dos cães como seres humanos, porque eles também precisam de alimentação, vacinação, etc. Por falar em alimentação, qual tem sido a alimentação que tem dado aos seus cães? É a ração ou prepara pessoalmente a refeição dos seus cães? Bom, eu tenho misturado, às vezes, comida normal, frango, e o mais engraçado, eles gostam de arroz. Quando faço em cima, eles não comem. Mas tenho juntado com a ração, essas rações que vendem, próprias para cães, são essas que eu dou. Pois, e como é que é esta receita? Partilhe connosco. Vai a ração na panela, o frango, como é que faz? Não, faço o arroz e o frango de lado. Se fosse para pessoas, né? Caril em cima, o arroz e o caril ao lado, eles comem. Uau, estes cães são muito chiques. Eles merecem. Tem que ser, eles merecem tudo do bom e do melhor. Nosso muito obrigada pela sua participação e parabéns por cuidar muito bem destes pequenos. Eu que agradeço pelo tema, é muito bom. Nosso muito obrigada, esperamos que seja a primeira de várias participações. Obrigado. Obrigada a nós. E é este carinho, este amor que nós precisamos sentir por parte dos proprietários dos cães. Tiago. Este é um dono que tem relação com os cães, inclusive até sabe o que eles comem, né? Pois. Há muitos donos que nós às vezes perguntamos o que é que o cão come e ele não sabe, vai perguntar ao funcionário. A receita está aprovada? Só faltou pôr um caldo ali para completar. Eu pessoalmente prefiro só ração seca. Nós no mercado temos desde as mais económicas, temos rações bastante boas, bastante mais completas. Okay. Pessoalmente, até por uma questão de logística, a ração seca é muito mais fácil, é só tirar do saco, colocar a dose, a porção de cada refeição, muito mais simples. Mas, Diolinda, esta é a realidade de vários moçambicanos, não é? Às vezes até é uma questão de hábito, não se tem por hábito atender ou ir ao supermercado, desculpa, aqui atender, Lili. Clemente Carlos, temos alguém em linha. Alô, muito boa tarde. Alô? Com quem temos o prazer de conversar? Alô? Sim, com quem temos o prazer de conversar? Josefino. Mano Josefino, de onde é que nos fala? De onde é que fala? De Pemba. Mano Josefino, diretamente de Pemba, Cabo Delgado. Gostávamos de saber se vai uma opinião, quer deixar uma pergunta aqui aos especialistas, como é que é? Não, quero deixar uma opinião. Fique à vontade. Tenho uma pergunta. Fique à vontade. Josefino, eu gostaria de saber que eu quero criar, acabei de fazer minha casa e tal, então gostaria de saber, né, se Rottweiler são os bons cães para ter em casa, ok? Não tenho ouvido.
Não E percebemos bem a Rottweiler questão. são uns cães muito raivosos. Pode repetir a pergunta? Gostaria de saber se Rottweiler são os bons cães para ter em casa. Quais são os bons cães para ter em casa? Gostaria de saber se Rottweiler. Oh, Rottweiler, ok. Sim, sim. Ok, o especialista vai já responder, ok? Sim, está bem. Obrigado pela participação, um abraço forte a todos aí em Cabo Delgado. Ok, igualmente aí, então, puto. Thank you. Pode responder a questão, depois voltamos à minha, antes que a gente se esqueça. O Rottweiler é ou não uma boa raça? Façam para o ímpar. Eu acho Brincadeira. que é e acho que não é. Porquê que é e porquê que não é? Olha, um Rottweiler, como dizia há pouco, se sair da mãe com 8 ou 12 semanas, sair com as vacinas todas, normalmente depende do protocolo, pode faltar apenas uma múltipla ou uma raiva, ou até pode não faltar, depende de quando comecem. Ok. Se for tratado com respeito, com um carinho, se brincar com ele, pode ser um cão excepcional. No entanto, é um dos cães que tem um risco mais elevado. Quando morde, também morde a sério. Ou seja, tem uma vantagem relativamente a outras raças que já falamos. É muito mais fácil de trabalhar, aprende muito mais rápido. Então, comparativamente a outros tipos de cães de guarda, o Rottweiler não é o meu preferido, mas é um dos meus cães preferidos. Agora, tem um risco. Só para tranquilizar o nosso telespectador, penso eu que ele dizia que ele está de mudança e queria saber se leva este Rottweiler à sua nova residência ou não. Diolinda. Acho que pode levar o Rottweiler e monitorar. Porque o cão vai mudar de um ambiente para o outro, ele tem que monitorar se vai haver alteração de comportamento ou não e pedir especialista caso haja necessidade. Se houver funcionários novos, por exemplo? Sim. Sim. Antes eu colocava a questão relativamente à alimentação destes cães. É um hábito que nós temos de dificilmente ir ao supermercado e adquirir a ração. Preferimos muitas das vezes preparar a refeição do cão pessoalmente. Muitas das vezes não há este cuidado com o sal, com os temperos, não é, que são propícios para os humanos. E eu gostava de saber de si, Diolinda, sobre este hábito. Este dono que ligou para nós, ele cuida muito bem, alimenta à sua maneira, não é habitual ração, mas ele prepara pessoalmente. E eu gostava de saber qual é a avaliação que faz. Aparentemente é menos caro porque fazemos algumas misturas que temos em casa. Mas a ração de supermercado está balanceada. Está balanceada. Se para um cão em crescimento vem escrito ração PAP ou Júnior, é porque a ração tem o que o cão precisa para crescer. Para um cão adulto, já vem escrito adulto. 22% de proteína para o cão em crescimento, X% de lípido, tem uma percentagem de gordura, tem uma percentagem de vegetais. Está tudo ali bem balanceado na ração que a gente vai buscar ao supermercado. Em casa, eu acho que nunca acertamos as percentagens. Desculpa, doutora, temos mais alguém em linha. Alô, muito boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem temos o prazer de conversar e de onde é que nos fala? Fala da Beira. Ok, vai uma pergunta ou vai um comentário à volta do assunto em alusão? Alô? Sim, gostava de saber se vai deixar um comentário ou uma pergunta sobre o assunto que estamos a debater. Um comentário. Fique à vontade. Tenha bondade, por favor. Sim. Aqui fala da Beira, fala o Paulo. Ok. A sua opinião, por favor. Sim, eu estou gostando de ver o programa. Muito obrigado. Sim, a minha questão é, de que raça ao lado, Tiago, o que está no painel? Sim. Eu queria saber qual é a raça que o senhor Tiago está a adestrar. Oh, ok. Pode... O senhor Tiago, que está ali ao lado, o adestrador. Qual é a raça que ele liga, senhor? Nós trabalhamos com todas as raças. Todas as raças? Sim. Ultimamente têm aparecido mais pitbulls, porque há uma preocupação maior com os pitbulls. Rottweilers, aparecem malteses, aparecem labradores,
Aparecem alguns cães de raças que temos cá muito poucos exemplares. Apareceu-me agora o Napolitan Mastiff. Aparecem muitos Boerboels, Rottweilers, um ou outro Doberman, pastores alemães. Agora está na moda também os pastores belgas, Malinois. Todas não, mas aparecem muitas. E depende, há alturas em que é mais isto, há alturas em que é isto. Ultimamente, e é por isso que eu tenho alguma dificuldade em dizer ou ter algum preconceito relativamente aos pitbulls. Nós estamos a trabalhar com muitos pitbulls porque há uma preocupação maior. Muitos deles apresentam ser excelentes cães, outros menos bons, mas é uma questão de trabalho. Mas trabalhamos com todas as raças, sim. Está satisfeito com o telespectador? Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Para trás fica então este telespectador que ligou para saber, portanto, com que raças o nosso especialista está a lidar. E, felizmente, é, portanto, uma pessoa capacitada para lidar com quaisquer raças, tal como destacou, são várias, portanto, as raças com que tem lidado. E o nosso programa continua, vamos mesmo tendo aqui este espaço de dicas importantíssimas sobre como cuidar deste que é considerado o melhor amigo do homem. Doutora, já alguma vez a nível do município já multaram alguém que se fizesse a rua, portanto, com um desses cães considerados perigosos, sem as devidas precauções a serem observadas? Já houve várias chamadas de atenção, até a retirada do cão do proprietário. Por 72 horas? Sim, 72 horas, até que ele nos provasse que tinha condições diferente daquelas que ele, para que o cão vivesse num ambiente. A característica de Maputo, se calhar, é diferente das outras, porque Maputo temos muitas vezes os litígios que acontecem é porque os condôminos não concordam, os vizinhos não concordam os munícipes querem porque querem. Então aqui temos que chegar a ouvir as duas partes e chegar a um meio termo. Mas a pergunta é sim, muitas vezes já tivemos que sancionar. Aqui voltar a visitar a postura e dizer que é proibida a venda de cães nas artérias da cidade de Maputo. É proibida. Se é encontrado, muitas vezes aparecem os meninos com o cão à venda, mas é proibido a venda de cães quando são retirados os cães quando aparece a polícia. Eles ficam a vigiar. Quando a polícia está perto, eles desaparecem. Porque nós não temos, às vezes, polícia para ficar sentinela nesses lugares. Muitas vezes vemos o cenário que parece repetido, mas eles têm consciência que é proibida a venda de cães. Ficar com o cão exposto ao sol, com fome, desde manhã até ao pôr do sol, a postura diz não. Se eu porventura tiver estes animais em casa, é um número considerável e quiser me desfazer de alguns, como é que eu faço? Aproxima-se ao município e nós temos muitos parceiros, chamamos parceiros, que são as pessoas que aceitam estes cães, dão condições de todas as condições que o cão exige. Temos parceiros com canis que cabem lá acima, um número considerável de cães. Entregas o cão a este lugar, a estes canis, e de seguida esses ficam com o cão até encontrar alguém que queira adotar. E se eu quiser vender? A venda, eu acho que tem que fazer individual. Nas plataformas, mas por ir ficar à espera. Encontramos o Clemente Carlos no Supermarés com o cão à venda, o município vai sancionar. O município não só lhe retira o cão, como também vai ter que pagar por ter feito isto. Eu questiono assim, Tiago, quando é que é necessária a intervenção de um adestrador de cães? Quando é que eu, como proprietária deste cachorro, apercebo-me que alguma coisa não vai bem, que preciso buscar ajuda? Não me vais levar a mal, mas estás errada logo à partida. Pois, já ia retificar aqui a minha questão. Pois, não devemos esperar somente que o cão não esteja a comportar-se bem. Deve ser logo a priori. Primeiro vai demorar mais tempo, vai ser mais complicado, vai ficar mais caro. É um serviço pago. Não vamos esperar pelo problema para tentar resolvê-lo mais tarde. O ideal seria, a partir do momento em que os cães estão todos vacinados, têm o regime completo de vacinas, deveria ser procurado, há muitos no mercado,
em que fossem aulas para puppies e para donos, sobretudo. Por exemplo, o nome da minha empresa não é inocente ser Dogs and Humans, por exemplo. Nós não trabalhamos só com cães. Grande parte a maior dificuldade que nós temos é com os humanos, de ensinar os humanos. Assim que um dono inexperiente recebe um cão, se procurar uma destas escolas que existem na cidade e nos arredores, seria mais fácil garantir que este cão no futuro não vai causar problemas. Como são todos pequeninos, são bonitinhos, são fofinhos, etc., o que acontece? Vamos deixando andar e vamos achando muita piada. E as nossas crianças vão brincando mal, às vezes com o cão, e nós deixamos e filmamos e colocamos nas redes sociais. O inevitável, mais cedo ou mais tarde, não é uma questão de se, é quando as coisas vão acontecer. Nem que seja uma mordidinha, que não seja tão grave quanto isso, mas que vai minar, prejudicar a relação entre a criança, por exemplo, e os cães. Se nós procurarmos logo a ajuda no início, e há toda uma rede de veterinários que têm todos os nossos contactos, antigamente, em alguns bairros era difícil encontrar, hoje há veterinários quase por todo lado, que são profissionais que estão mais perto da realidade. O ideal seria, assim que os cães tenham as vacinas todas, 4, 5 meses, procurar aulas em grupo para ser mais económico. Há uma série de atividades também de várias entidades que fazem aulas gratuitas, de eventos uma vez por mês, 2 vezes por mês, e vão fazendo em áreas diferentes para tentar chamar o máximo de pessoas possível. Educar um cão do início não precisa estar a trabalhar 1 hora, 2 horas por dia com o cão. Uma questão de 5 minutos, 10 minutos de manhã, 5 minutos, 10 minutos à tarde. E estabelecendo regras de uma forma muito calma e muito gradual. Esperar que o cão cause problemas e depois chamar um treinador? Pois. Por falar nisto, Dona Diolinda, nós tivemos alguns casos fora da cidade de Maputo e também alguns pelos arredores da nossa cidade, de bairros em que os vizinhos até tinham medo de fazer-se à rua por causa dos cães que atacavam, e a maior parte deles, este ataque era causado pela raiva canina. Isto chegou aos ouvidos do Conselho Municipal. Qual foi o trabalho feito com vista a melhorar este cenário, acima de tudo resolver ou sanar esta preocupação? Obrigada. Nos bairros pode ter acontecido, acredito que tenha acontecido nos bairros, porque nós temos bairros vizinhos de Maputo que pertencem a Matola. Pode ter acontecido. Não quero com isto dizer que quando o problema está num bairro vizinho que não seja nosso, a gente não resolve. A gente resolve qualquer que seja o problema. Nós trabalhamos com os especialistas que são da polícia. Vamos lá, vamos ver, em função do que a gente encontra no local, a gente resolve. Muitas vezes, quando depende, é preciso avaliar. Quando a coisa acontece na rua, quando nos chamam até chegarmos lá, o cão já não está lá. Quando a gente chega lá, porque ninguém fica à espera que a gente venha para... Então, quando acontece dentro de um espaço físico cercado, nós encontramos. Quando isto acontece, vamos, retiramos, sedamos, tranquilizamos, viajamos com os cães até a um canil em que a gente vai avaliar, neste canil, se vale a pena continuar, se houver qualidade de vida. Muitas vezes, como trabalhamos com a polícia, e a polícia nós temos especialistas nesta polícia em educar, avalia-se e depois dá-se um destino a este cão. Se a agressão, geralmente o cão quando morde, ele fica com ele fica grava e reconhece o sabor de sangue. Se morde uma vez, ele vai morder 2, vai morder 3. E quando já é a segunda, terceira, quarta agressão, nós não aconselhamos é que este cão volte a este meio, porque vai morder. Ele já conhece o sabor e ele vai causar outras agressões. Uma outra grande preocupação relativamente às apostas. Existem muitos adolescentes, muitos jovens que acabam pegando estes cães, principalmente a raça Pitbull, e decidem fazer apostas. Vamos ver qual é o cão mais veloz, ou então o cão que melhor ataca. Vamos lá ver qual é o cão que morde. Vamos lá ver qual é o cão que vai sobreviver a esta luta. E isto tem sido bastante frequente, principalmente fora da cidade. Estou a falar dos bairros suburbanos. Eu gostava de saber também que medidas se pode tomar
tomar, se é de conhecimento, por exemplo, do chefe do quarteirão. Eu particularmente vivo fora da cidade, tenho visto isto bastante vezes e é realmente triste porque muitas das vezes os proprietários destes cães nem sequer têm conhecimento, ou seja, alguém tem uma obra, não é? Deixa lá o cão, que é para ficar a guarnecer este espaço e deixa com o guarda do local. Este guarda aproveita-se do não acompanhamento ou da não assistência ou a ausência do proprietário desta residência e pega no cão e faz das suas. Que medidas tomar face a este cenário? Dizer que é um fenómeno novo, por ser um fenómeno novo, o que nós, como município, vamos fazer é enquadrar este fenómeno na postura. É possível minimizar, porque quando isto acontece, se nós não vamos lá, nos aproximamos e não fazemos medidas corretivas, eles vão continuar. O importante é que, porque os líderes comunitários, estou a falar do chefe do quarteirão, do secretário do bairro, eles são colaboradores do município. Se através deles a informação chega a nós como especialistas, nós podemos ir lá e para desencorajar as crianças ou a pessoa que está a fazer isto, porque não é correto pôr os cães a desenvolver esta agressividade, a pôr a luta. Nós podemos tomar medidas corretivas dependendo do que a gente for encontrar lá, até a perca do animal, ou seja, a retirada deste cão da posse e passar para um outro dono. Sim. Tiago, quais podem ser os riscos deste comportamento que vai se desenvolvendo neste cão? Um cão que é ensinado e que vive na violência vai viver na violência. E o dono, se calhar, vai entender o porquê desta alteração de comportamento por parte deste cão? Do pouco conhecimento que eu tenho destas situações, são jovens. Muitos deles, tenho eu a impressão, posso estar errado, de que não têm noção sequer do que estão a fazer. Isto é tudo muito giro, o meu cão é mais do que o teu e não sei o que, não sei o que mais. Há primeiro logo aqui uma responsabilidade da família. Estamos a falar de jovens, a maior parte deles menores de idade. Outros não serão. Mas às vezes é baseado numa ideia errada de que... não, uma ideia errada. Aquele cão dificilmente vai ser um pet. Nunca mais vai ser um pet. E é um cão que vai viver nunca exclusivamente para aquilo, amarrado e para estar a lutar com outros cães ou com outros animais ou fazer outro tipo de situações. Tocou num aspecto também bastante importante. Uma das coisas que nós mais vemos nas residências, principalmente em vivendas de Olinda, são cães que são mantidos amarrados. Não ficam numa casinha, não ficam lá na casinha do cão. São amarrados, por vezes nem é uma coleira apropriada para o cão. Será que isto também faz parte dos cuidados a ter com o cão? É para isto que nós adotamos um cachorro para o seio da nossa família? Prender um cão, ficar preso a uma corda não é correto. Se calhar, eu acho que disse no princípio que a responsabilidade do animal, a responsabilidade do proprietário do animal, uma delas é condicionar abrigo. E condicionar abrigo é dar infraestruturas que este precisa. Não é correto ir buscar um animal e decidir ter sem ter as condições para... Sim, então não se aconselha, não aconselhamos. E não só como quando a gente toma conhecimento, nós aproximamos-nos a ele e fazemos educação, sensibilizamos. E de seguida, se a situação persiste, ele corre o risco de ficar sem o bicho. Tenho uma pergunta ligeiramente parecida a esta para si, Tiago. A questão de trancar o cão o dia inteiro e simplesmente soltá-lo de noite, não traz aqui nenhum stress para o animal? Traz. Pode juntar as duas perguntas? Posso. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Nós humanos, nós temos a responsabilidade de ter os nossos cães em segurança e com o mínimo de bem-estar, de saúde. E voltando ainda atrás à questão dos miúdos, se tu tens um cão que se torna agressivo e que está habituado a viver nisto, eu pergunto como é que, quando necessário, como é que os veterinários depois conseguem trabalhar com estes cães. É algo que eu tenho ouvido muitas histórias e temos recebido também algum pedido de ajuda de um outro veterinário que fazem domicílios para ajudar a controlar os cães, para poder dar uma simples vacina. Isto é mau. Pronto. Relativamente ao facto do cão estar trancado durante o dia todo para ser solto à noite.
Bem, primeiro, nem todos os assaltos acontecem à noite. Há muitos assaltos que acontecem durante o dia. Por outro lado, eu defendo a relação entre os cães e os humanos. Com o passar do tempo, percebe-se com alguma facilidade que os cães sabem o que é que têm que defender e quem é que tem que defender. Sem esta relação não acontece. Há muitos anos atrás, uma história na Matola de uma senhora que entrou em casa e o empregado soltou os cães. A senhora foi ao carro buscar o telefone e foi atacada pelos próprios cães. Ou seja, lá voltamos ao início àquela questão da relação. Se nós temos os cães acorrentados ou trancados o dia todo, nós não temos relação com os nossos animais. Se quisermos que não haja um número grande de pessoas que não tenham acesso aos cães, o facto de, ou amarrados ou trancados por um curto espaço de tempo, numa determinada situação, abrir um portão, ter uma visita, ter alguém a trabalhar por um curto espaço de tempo, não é um problema. O problema é fazer disto o sistema. Até que tens depois os cães quando saem com um nível de excitabilidade muito superior. E depois os cães isto, os cães aquilo e a culpa é do cão. Não é culpa do cão. Mais uma vez é reflexo daquilo que nós condicionamos. A conversa está muito boa, nem sequer paramos o tempo a passar. Chegamos à reta final do nosso programa. Ficamos a saber aqui bastante coisas relativamente ao nosso cão, mas mesmo em jeito de fecho, considerações finais de Olinda, quantas vezes deve-se alimentar o cão por dia? Se for um cão em crescimento, come 3 vezes ao dia, depende se for cão adulto para manutenção, come 1 vez ao dia. 1 quilo de ração, 1 vez ao dia. De manhã ou de noite? Há quem diga que durante o dia não se pode dar comida ao cão, porque de noite ele fica preguiçoso e os bandidos podem lançar comida, ele vai comer. Como é que se faz esta alimentação? Eu acho que é critério do dono. O dono escolhe se quiser dar ao fim do dia. Pode dar ao fim do dia, porque muitas vezes a pergunta que a Conceição fez, se fica amarrado, se quer dar de comer ao fim do dia tem que ser à mesma hora, todos os dias. Sim, porque geralmente eles gastam mais energia de noite porque circulam e correm quando ouvem algum ruído. Se calhar a escolha pode ser fim do dia para aquele. Considerações finais, já estamos mesmo na Vacine seu cão, é importante vacinar o cão e escolher veterinário, porque há muitos veterinários que aparecem com uma água nos bairros, estão a picar os cães, dizem-se veterinários. É importante que o proprietário saiba pedir a caderneta veterinária deste veterinário, porque vamos considerar cão vacinado, afinal o senhor que veio aqui só sabe tocar no cão e fazer alguma pica e não é vacina nenhuma. A consideração que eu deixo aqui é a todo proprietário do cão com responsabilidade pela posse, que vacine seu cão num hospital veterinário ou com um veterinário que esteja credenciado, inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários. O nosso muito obrigada, senhora Deolinda Mapapá, médica veterinária que vem por parte do Conselho Municipal. Queremos de igual forma também agradecer Tiago Ribeirês, nosso dog trainer. Tem 30 segundos para considerações finais. Deixa-me só voltar atrás. Nós temos cães de rua, estes africanos, que são simplesmente espetaculares. Nós criamos algum preconceito porque o cão que é de raça e que é caro é bom. Excelente, fascinantes, muitíssimo inteligentes. Às pessoas na casa eu digo, escolham um cão de acordo com as vossas condições e de acordo com o vosso estilo de vida. Se é uma pessoa ativa, um cão que gasta energia. Se não é, um cãozinho para ter no sofá, tipo Maltese, um cãozinho boneco, que é fantástico e gasta menos dinheiro. O nosso muito obrigado aos nossos 2 painelistas que trouxeram-nos um programa belíssimo. Ficamos a saber sobre quais são os cuidados a ter na hora de escolher a raça do cão que nós vamos trazer para dentro da nossa casa. É a reta final, é o ponto final, para a presente edição do programa Nossa Hora. Já sabe que o nosso próximo encontro está marcado para amanhã, quando forem 14h30, se assim Deus o permitir. Bom descanso para si, não é? Vemo-nos amanhã à mesma hora. Da Lili Conceição, vai um beijo ao seu coração. Clemente. Muito bem, assim chegamos, portanto, ao ponto final da edição de hoje deste programa formidável. Voltamos, portanto, amanhã à mesma hora. Não deixe de acompanhar a programação que segue, mais em particular, o Batidas com Pontuais. Até amanhã.